Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esses hinos, eles nunca envelhecem, né? Eu me lembro, ainda criança, minha mãe tinha aquele disco de vinil, né? Que era maravilhoso. Com certeza. E eles só permanecem porque a letra desses hinos é uma letra bíblica. Porque a palavra de Deus permanece, né? É escrito. E os compositores da época, eles privilegiavam muito a própria palavra de Deus, né? Era uma composição cristocêntrica. Falava muito a respeito de Jesus e também da volta, né, de Cristo para buscar a sua igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia do Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5, verso 21. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, quero também aproveitar a oportunidade para externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar retornando aqui a esta igreja amada e querida por nós, né? Por mim, minha esposa, meu filho. E louvamos a Deus por essa oportunidade. Quero também agradecer ao pastor Ricardo pelo honroso convite e dizer que estaremos sempre à disposição do nosso ministério para cooperar com a obra de Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Marcos, capítulo 5, verso 21. Vamos ler até o 24. E diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Amém? Amada igreja, a palavra que Deus colocou no nosso coração nesta noite, e é um culto para as famílias, não apenas para os casais, mas para as famílias como um todo, que aí inclui os filhos, famílias restauradas, projeto de Deus. E esse texto, ele fala assim, sobre famílias, e sobre uma família muito especial, que teve a oportunidade, também dizer, o privilégio de receber algo muito especial da parte de Deus. Mas antes de nós adentrarmos propriamente no texto que nós lemos, gostaria de fazer inicialmente aqui uma breve introdução, perguntando, né? Se essa aqui é uma pergunta que você pode interagir. Quantos aqui creem que tudo que Deus faz tem um propósito? Sim ou não? Amém? A própria palavra, lá em Provérbios 16:4, diz exatamente isso. O Senhor faz tudo com um propósito. Todas as coisas. E nesse sentido, quando nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós percebemos que Ele veio ao mundo com um propósito muito claro. E que propósito era esse? Buscar e salvar aquele que estava perdido. Durante os seus dias aqui na terra, nós, ao lermos os evangelhos, perceberemos que ele procurou, em todos os momentos que teve a oportunidade de se aproximar de homens e mulheres para trazer a luz do evangelho, as boas novas do evangelho, e fazer com que, ao receberem esta palavra, aqueles homens e aquelas mulheres se tornassem verdadeiros discípulos seus, fiéis, habilitados, capacitados para que eles pudessem prosseguir fazendo a obra
lhes era confiado. Aqueles homens foram chamados a olhar para Jesus e aprender a depender inteiramente de Deus, assim como Cristo nos ensinou a depender inteiramente de Deus. Cristo veio para nos mostrar que é possível, sim, e necessário sermos discípulos seus, mas também fazermos discípulos dele. Na verdade, nós fomos salvos, mas com um propósito também, de sermos sal e luz. E o Senhor tem uma obra a realizar nas nossas vidas também. E essa obra, ela não se limita apenas à salvação propriamente dita. Na realidade, essa é a maior bênção. A bênção que está acima de todas as bênçãos. Mas ela não para por aí. O Senhor tem algo mais a fazer em nossas vidas. E eu tenho absoluta certeza que todos que aqui estamos fazemos parte de algum núcleo familiar. Sim ou não? Sim. Você pode ser que não tenha tido o privilégio de crescer com a presença de um pai ou de uma mãe, mas com certeza alguém exerceu esse papel e cuidou de você, e deu esse amparo, né? E hoje você está aqui e faz parte sim de uma família, tanto no sentido terreno, mas principalmente no sentido espiritual, porque você faz parte da família de Deus. Aleluia. E pensando na missão de Jesus, na urgência do seu chamado, ele sabia certamente que o seu ministério aqui na terra seria um ministério breve. Os estudiosos dizem que foi em torno de 3 anos a 3 anos e meio. E durante esse período, dos seus 30 anos até os seus 33 anos aproximadamente, Cristo ele procurou de maneira incansável levar essa mensagem de esperança aos povos. No seu ministério, que era itinerante, sim, porque ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele estava aqui hoje, amanhã ele estava ali, depois estava além, mas ele sabia que ele não tinha tempo a perder. Houve um momento que o Senhor disse, mestre, não é bom sentar para comer? Aí ele disse, olha, uma comida eu tenho para comer, e consiste em fazer a vontade de meu Pai. Então ele sabia da urgência do seu chamado, ele sabia em que estado de depravação estava o mundo, e que a única solução para a humanidade era a sua própria vida ser moída, machucada, maltratada e doada por inteiro lá na cruz do Calvário. E até que esse dia chegasse, cumpria a Jesus Cristo fazer discípulos. O texto que nós lemos no Evangelho segundo Marcos traz também uma ideia bastante clara a respeito desse assunto, onde nós vemos Jesus em um pleno cumprimento da sua missão. Dias antes, a gente observa na leitura dos primeiros capítulos de Marcos, já alguns sinais milagrosos operados por Jesus. Por exemplo, ele curou o leproso, ele curou a sogra de Pedro, ele curou o paralítico que estava lá na cidade de Cafarnaum, ele curou o homem que estava com as suas mãos mirradas, ele expulsou o demônio que estava em um homem que era morador também da cidade de Cafarnaum. E mais adiante nós vemos, antes desse episódio de Jairo, Jesus também acalmando a fúria de uma grande tempestade que se levantou contra o barco onde ele estava, juntamente com os seus discípulos. Então, o ministério de Jesus já havia iniciado e estava, digamos, a pleno vapor. E as pessoas já começavam a ver e a perceber que havia algo diferente na vida de Jesus. E nesse contexto, nessa passagem, onde o Senhor ele acalma a tempestade, ele fala para os seus discípulos que já era necessário eles terem fé. Que tudo o que eles já haviam vindo e vendo, era necessário eles já terem uma atitude de fé, de confiança por tudo que eles já tinham visto.
E aí, nesse sentido, ele volta para o barco e atravessa o mar da Galileia. E por que era chamado mar? Na verdade, isso era um rio. E esse rio, ele tinha, e tem ainda hoje, né, aproximadamente 19 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura. Então, por ser um rio muito extenso, de água doce, é também chamado de mar, certo? Então, é nesse contexto, Jesus atravessando esse mar, que ele se depara com essa situação, e aí ele repreende lá a tempestade, os discípulos ficam admirados, quem é este, né, que até o vento e o mar lhe obedecem, e aí, ao tempo depois, ele retorna para este lugar onde nós acabamos de ler. E este homem vai e se aproxima de Jesus. E ao chegar do outro lado da margem, a Bíblia diz que uma grande multidão de pessoas o acompanhava. É óbvio. Se Jesus, por onde passava, realizava curas, sinais, maravilhas e prodígios, e as pessoas observando isso, dizem, olha, eu quero isso para mim também. Eu quero receber dessa graça, eu quero receber dessa dádiva. Ainda que muitos também, de forma equivocada, aproximavam de Jesus também, apenas pelo pão que perece. E isso está dito lá nos evangelhos. Mas o fato é que as pessoas estavam, de toda forma, procurando um momento para chegar até Jesus, para alcançar o favor de Deus. Alguns também por curiosidade, para ver o que estava acontecendo, e outros também por inveja. Como nós sabemos, nos evangelhos fala de religiosos, fariseus e escribas também, que criticaram a Jesus, porque para eles o ministério de Jesus não era um ministério divino. Porque na realidade eles tinham inveja da proeminência que Jesus estava tendo diante da obra que ele estava realizando aqui na terra. E os homens queriam para si essa honra que não é dos homens, essa honra é de Deus, mas eles queriam para si essa honra. E dessa forma, Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou do outro lado lá da cidade, e aí entramos na passagem que nós acabamos de ler. Se apresenta a Jesus um homem chamado Jairo. E a Bíblia diz que esse homem, ele era um dos principais da sinagoga. E aí ele chega diante de Cristo e tem uma atitude, talvez para alguns, totalmente inesperada. Porque alguém que tinha o cargo de serviço da sinagoga, dificilmente ele iria se dobrar, se prostrar, se ajoelhar diante de alguém que era, digamos assim, para aqueles da época, um missionário itinerante. Porque a sinagoga, ela representava, naquele contexto judaico, que ainda hoje é um local de culto, um local de adoração, de aprendizado da palavra, e a liderança que ali está é como os doutores da lei, as pessoas mais letradas, que já tiveram muitos e muitos anos de estudo da lei. E esses homens que são, digamos, os líderes, né? Eles têm a oportunidade de trazer a palavra quando eles estão lá no momento de adoração a Deus. E Jairo era um desses homens. Ele era, a Bíblia fala, conhecido como um dos principais da sinagoga. E a sinagoga, ela surgiu no contexto onde o povo foi levado do exílio babilônico. O templo lá que existia no Antigo Testamento foi destruído. E para que as pessoas continuassem, pelo menos tendo a oportunidade de se reunir e adorar a Deus, lá no exílio, eles construíram as sinagogas para dessa forma adorar o Senhor, porque não havia mais um templo. E nesse local eles ensinavam, como nós dissemos, trabalhavam a formação do caráter das crianças desde muito cedo. E devido ao posto que ocupava, eu acredito que Jairo ele exercia uma grande influência entre os seus irmãos judeus. Provavelmente ele tinha muitos amigos, pessoas influentes, religiosos, e que alguns até desejassem ter a posição que ele ocupava no seu ministério judaico. Mas, a despeito de que ele havia construído até aquele momento,
essa posição de liderança, esse cargo de honra que ele ocupava na sociedade judaica, nós observamos que em Jairo havia algo especial que o moveu a buscar a presença de Deus. E quando Jairo percebeu que Jesus iria passar na sua cidade, que ele estava passando em sua cidade, ele jamais pensou ou não ousou em usar da sua influência para tentar convencer a Jesus a se dirigir até a sua casa. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas utilizando-se do cargo, da função, da posição que têm para tentar auferir algum benefício espiritual. Ou uma posição melhor, ou um cargo melhor, porque as pessoas acham que por exercer essa influência humana e terrena, elas vão conquistar algo, mas esse algo é algo que está somente para este tempo e não para a eternidade. Mas Jairo não fez dessa forma. Ele não procurou juntar os maiorais e disse: olha, vão lá e convençam Jesus para ir até a minha casa. Ele não fez isso. Jairo não incentivou que os seus liderados procurassem a Cristo. Ele não valorizou todo o seu prestígio, os seus títulos, as suas posses, com um pretexto de tentar convencer a Jesus para atender o pedido para ir até a sua casa. Na verdade, nós sabemos que Deus ele não olha para o nosso exterior, mas ele vê o que está no mais íntimo do nosso coração. Amém? Amém. E Jairo fez algo que, naquele momento, quebrou muitos paradigmas nos dias que ele viveu, na sua realidade. Primeiro que a atitude daquele homem, ao se prostrar diante de Jesus, revela o quê? Uma atitude de humildade. Em reconhecer que os seus títulos não eram mais valiosos do que a necessidade que ele tinha de estar se dobrando e se prostrando na presença de Jesus. Reconhecendo que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e rogando-lhe e suplicando-lhe para que ele estivesse indo até a sua casa. A atitude daquele homem também fala muito para mim sobre desprendimento. Mesmo sabendo, que os religiosos da época poderiam atacá-lo, poderiam apontá-lo, poderiam acusá-lo e dizer: rapaz, tu que é um líder, tu que é digamos assim, um bambambam aqui da sinagoga, está indo se prostrar, e que exemplo é esse que está dando aqui para a sociedade? Mesmo sabendo que ele corria esse risco, ele tinha para si um bem maior. Ele tinha para si algo muito mais precioso que ele valorizava, que era o quê? Zelar, proteger e interceder pelo bem da sua família. Aleluia. Essa era a sua primeira missão. Missão essa que tem sido negligenciada por muitos. Onde, às vezes, coloca-se a posição, o cargo, o ofício, até o ministério, na frente do propósito de Deus de cuidar das famílias. Como nós podemos cuidar das coisas de Deus se não cuidarmos primeiramente do nosso lar? Então, ele entendia que de nada adiantaria preservar todos os títulos, os status, a influência política ou religiosa, se isso significasse o fracasso da sua família. E aí cabe a nós uma pergunta esta noite. O que é que nós consideramos como prioridade? Onde está o nosso tesouro? Porque a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o que é o teu tesouro? O que é aquilo que você tem de mais precioso? Nós sabemos que, em primeiro lugar, tem que ser o nosso Deus. Amém ou não? Amém. Mas nós agora estamos fazendo uma aplicação no sentido aqui das nossas relações interpessoais. O que é que você mais valoriza? Será que é o teu trabalho? Será que são os teus bens, as riquezas, ou a sua capacidade intelectual de argumentar? Ou alguém tem até uma questão, e nós sabemos que devemos cuidar da saúde, mas há pessoas que fazem isso de uma forma tão exagerada que é como se a sua estética pessoal estivesse em primeiro lugar do que tudo na sua vida. Focam somente na beleza, no bem-estar e esquecem de todas as outras coisas. E acabam com isso também
negligenciando áreas importantíssimas da sua vida. Dentre elas, como nós falamos, o cuidado da sua relação com Deus e também da sua relação com a sua própria família. Isso fala, muitas vezes, de ídolos que nós mesmos erguemos nos nossos corações. Porque o ídolo, ele não é só apenas aquela estátua, aquele objeto que você tem ou pode vir a ter dentro da sua casa, não. Se você não vigiar, você pode erguer ídolos dentro do teu coração, porque o ídolo primeiro nasce dentro do coração. Depois é que ele se materializa em algum objeto. Mas primeiro ele nasce do coração. E se você não vigiar, você pode erigir altares dentro do teu coração de coisas, circunstâncias ou até pessoas que podem vir a ocupar um lugar que deva ser exclusivamente de Deus. E esse afastamento do propósito de Deus, infelizmente, tem levado muitos casamentos ao declínio espiritual, à frieza nas relações, à falta de companheirismo, ao individualismo e no final, que nós vemos, de acordo com os censos, as estatísticas que estão aí, é um crescimento no número de divórcios, infelizmente. Porque as pessoas estão buscando a sua própria felicidade a qualquer custo, ainda que isso implique em não fazer o outro feliz. E aí abrem mão de um propósito, um projeto de Deus, como nós falamos no início, que são as famílias, para buscar apenas satisfazer os seus próprios deleites. E isso tem levado muitas famílias a se desestruturarem, por filhos que muitas vezes não têm o mínimo de acompanhamento de seus pais. Esse acompanhamento nós podemos entender tanto no sentido espiritual, quanto no sentido emocional, afetivo. Pais que estão tão interessados em trabalhar, que acabam negligenciando um tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. Não sai nem para tomar um sorvete ali na esquina. Por quê? Porque é só trabalho. E aí quando você vai lá para Eclesiastes, o sábio, Salomão fala que tudo é vaidade. No final de tudo que ele conquistou, de tudo que ele usufruiu, de tudo que ele viveu, ele disse, olha, vaidade e vaidades, tudo é vaidade. Então, a Bíblia fala, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Então não há nada neste mundo que possa se comparar com aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Mas para que nós possamos chegar lá e desfrutar dessa maravilhosa glória, desse céu, lindo céu, que foi cantado aqui nos louvores, nós precisamos, enquanto estivermos aqui na terra, procurar seguir verdadeiramente as orientações do nosso Cristo. E essas orientações passam também pelo cuidado da nossa vida espiritual e também o cuidado da nossa família. Queria fazer aqui um teste rápido com os irmãos. Pense o seguinte: se alguém aqui da igreja, aí você vai responder só para si mesmo, tá? Se puder responder ao não. Se alguém aqui da igreja me procurasse e dissesse, irmão, eu queria pedir a sua ajuda, confessar para você uma falha, um pecado, um deslize que eu cometi, e pedir que você orasse pela minha vida também, para que eu pudesse me fortalecer e restaurar. Pense sobre isso. Como é que você agiria com essa pessoa? Não responde, só você e Deus aí, tá? Agora, vamos fazer uma aplicação. Imagine que essa falha fosse com alguém dentro da sua casa, do seu convívio familiar. Pode ser sua esposa, ou seu esposo, seus filhos, ou até seus pais, não sei. Mas imagine que essa mesma falha fosse cometida por algum deles. Será que você teria a mesma atitude, você teria a mesma paciência, você teria o mesmo cuidado, a mesma compaixão para aqueles que estão dentro do teu próprio lar, convivendo diariamente contigo, como você teria com aqueles que estão aqui na igreja? Porque muitas vezes
nós somos mais misericordiosos, nós somos mais compassivos para com os que estão de fora do que para os que estão dentro do nosso próprio lar, debaixo do nosso próprio teto. Isso fala de quê? De alguém que tem um senso de justiça muito elevado, que às vezes ele quer ser até mais justo que o próprio Deus. E não consegue olhar para a falha do seu irmão, não consegue olhar para a limitação do seu irmão e ter um olhar de compaixão e de misericórdia, mesmo sabendo que ele também é igualmente falho e imperfeito. Então, o que o Senhor quer de nós é que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas que nós nos tornemos verdadeiros praticantes das boas novas do Evangelho. E isso deve falar muito sobre a maneira como nós nos relacionamos, tanto no nosso lar, quanto no nosso convívio aqui com os irmãos e também na sociedade. Mas às vezes a gente, por alguns minutos, a gente esquece que, estando dentro do nosso lar, nós podemos ser quem realmente somos, né? Aqui na igreja é mais difícil você ser totalmente espontâneo, né? Porque você fica assim, sem jeito, de certas palavras, certos comportamentos, mas no seu lar não, você bate com a. E é ali onde é de fato a sua fé é provada. Quando você se depara com situações, com dificuldades, com falhas do outro, e que você deve colocar a sua fé em ação, o seu perdão em ação, a sua misericórdia em ação. É lá, aqui também, mas começa lá. Mas infelizmente, muitas das vezes isso não acontece. E no convívio do lar, nós não conseguimos negar quem realmente nós somos ou como de fato nós nos encontramos naquele exato momento. Não estou dizendo com isso que nós devamos ser o quê? Permissivos ou negligentes em relação aos erros. Jamais. Mas nós devemos sim ensinar e exortar, corrigir com amor, da mesma forma como nós gostaríamos de ser corrigidos pelo Senhor e por nossos irmãos. E pensando a respeito de prioridades, também eu te peço, responda para si mesmo, abaixo de Deus, que é a sua prioridade. Pense nos últimos dias, nos últimos meses, ou nesse ano que já está se findando, quais propósitos você estabeleceu no início de janeiro, e hoje você olha e faz uma retrospectiva, eu acho que ficou faltando isso, eu acho que ficou faltando isso. Por quê? Porque eu dei mais atenção para isso. Eu dei mais foco para isso. Provavelmente, isso deva ser a tua prioridade nesse momento. E Jairo, ele tinha uma prioridade. E a sua prioridade, como nós falamos, era cuidar da sua família. Ainda que ele precisasse perder tudo, no sentido de ter a sua liderança não mais reconhecida, o seu cargo não mais ocupado, porque muitos já estavam se levantando contra a autoridade de Jesus naquela época. Mas ainda que implicasse isso, Jairo tinha uma prioridade, e essa prioridade era sim cuidar da sua família. E um outro ponto que me chama muita atenção nesse texto é o fato de que, mesmo em grande aflição, um coração extremamente dolorido, Jairo, ele não foi paralisado pelo seu medo. E às vezes, nós estamos muito aflitos ao ponto de que o medo, porque o medo é uma consequência da queda. E que muitas vezes nós podemos vir a sentir medo. Isso é humano. Mas o medo ele não pode nos paralisar. O medo não pode nos impedir de buscarmos a Deus, de buscarmos a solução, de buscarmos ajuda quando nós necessitamos. Mas infelizmente muitos ficam travados, obstacularizados e não avançam, achando que o seu problema é muito maior do que aquilo que ele possa fazer ou realizar. Mas quando nós mudamos a ótica, a ênfase, deixamos de olhar para o problema e começamos a olhar para a solução, para o Deus que está acima desses problemas, nós conseguimos romper por fé esse medo, essa preocupação, essa ansiedade e passamos a verdadeiramente confiar nas promessas de Jesus. Então o Senhor, Ele tem nos chamado para uma atitude de fé.
para uma atitude de confiança, para uma atitude de alguém que não se limita por aquilo que está vendo, mas que verdadeiramente crê que, ainda que os seus olhos não vejam, ele pode, por fé, se apropriar daquela promessa. E assim o Senhor tem chamado a mim e a você para exercermos esse ministério maravilhoso, que é cuidar das famílias, cuidar de vidas, ter mais tempo com as nossas famílias, orar juntos. Eu me lembro, na minha infância, meus pais, desde muito cedo, eles diziam, olha, vamos fazer o culto doméstico. E hoje, isso é quase que uma raridade. Infelizmente, pais sentar para orar, juntamente com as suas esposas e os seus filhos, é quase que uma raridade. Você não vê mais isso. E, infelizmente, também, isso é reflexo, né, de prioridades invertidas. De pessoas que têm buscado muito mais outras coisas do que, primeiramente, o próprio reino de Deus. E aí, quando Jairo se viu diante daquela situação, que situação era essa? A sua filha estava próximo à morte. Eu não falo o nome desta filha, mas diz que ela tinha 12 anos. E eu tenho absoluta certeza que ele tinha um amor muito profundo por aquela criança. E ao perceber que aquela situação já estava chegando ao ápice, né, do perigo, e ao saber que Jesus estava passando naquela cidade, ele foi à procura de Jesus. Ele foi pedir ajuda. Eu penso que ele avaliou o seguinte: se eu perder a minha filha, como vai ficar o meu lar? Como vai ficar a minha esposa? Porque a gente sabe que a dor de a perda de um ente querido é uma dor muito profunda. É lógico que aqueles que estão em Cristo, né, que morrem em Cristo, nós, apesar da dor, o nosso coração se conforta por saber que um dia nós estaremos com Ele, né? E isso fortalece, né? Nele, na hora do luto, da dor, da dificuldade, a gente se fortalece. E o Espírito Santo nos renova. Mas ele aqui, acredito eu, que ainda não tinha essa convicção. E dizia, olha, eu vou perder a minha filha, e agora? Então ele foi até Jesus, com seu coração verdadeiramente contrito, em fé, em confiança, e se derramou aos pés do Senhor. E isso que o Senhor espera de cada um de nós. Muitas vezes a gente está passando por um grande desafio. Você olha e vê, rapaz, esse gigante é muito grande, eu não consigo vencer. Mas que atitude nós temos tido para com essa dificuldade? O que é que nós temos feito para enfrentar esta realidade? Será que nós temos apenas esperado? Será que nós temos apenas cruzado os braços? Será que nós temos aguardado? Mas o que Deus quer de nós? E é isso que fala o tema da nossa mensagem nesta noite. De famílias restauradas, um propósito de Deus. E como nós sabemos que é um propósito de Deus? Porque foi o próprio Deus que constituiu e estabeleceu as famílias. Lá no Gênesis, você vai ver o Senhor falando para Adão, né? Ou falando lá entre a Trindade: não é bom que o homem esteja só, fale ele uma ajudadora que seja idônea. Então, a constituição da família partiu do próprio Deus. E o projeto de Deus é que essa família crescesse a cada dia, recebendo a instrução, o cuidado, a orientação, a direção dele mesmo. A virtude, o fortalecimento, a graça, a força, a unção, o poder. Mas nós, às vezes, temos negligenciado esse banquete que está preparado para nós. E temos buscado coisas que são terrenas. Mas quando Jairo percebeu-se diante daquela situação, ele disse, olha, eu vou buscar ajuda. Eu vou procurar ajuda. E você, se você está passando por algo difícil relacionado à tua família, você precisa procurar ajuda. Você precisa buscar a orientação de Deus. Você precisa buscar ajuda com a tua liderança. Você precisa buscar ajuda com os teus irmãos na fé. E pedir que eles te apoiem e orem por você. Mas não é isso. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te dê sabedoria, te dê discernimento, para que ao se deparar com essas dificuldades, com essas situações,
você saiba exatamente como você precisa se portar. A Bíblia diz que a palavra certa, a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando você está numa situação, lá na dificuldade, e você traz uma resposta dura, é óbvio que isso vai trazer ainda mais animosidade. É óbvio que isso vai trazer ainda mais dificuldades no relacionamento. Mas se você diz, Espírito Santo, tu habitas em mim, me dá domínio próprio, me dá uma porção dobrada de longanimidade, de mansidão, que isso é fruto do Espírito e está à sua disposição. E você diz, Senhor, me dá graça para que eu não fale, que não haja por mim mesmo, mas seja conduzido plenamente pelo teu Espírito. E assim o Senhor vai agir. E assim o Senhor vai trabalhar no seu coração, ao ponto de que o outro ou a outra vai perceber que há algo novo na tua vida. E esse testemunho de fé vai agir também na vida dele. Porque a mulher santa santifica o seu marido, e o marido santo santifica a sua esposa. Amém ou não amém? Quando Cristo chega à outra margem do rio, Jairo procura ele e se prostra aos seus pés. E prontamente ele suplica, Senhor, eu rogo-te, vamos à minha casa, porque a minha filha já está quase morrendo. Então, Jesus prontamente atende o seu pedido. E foi com ele até a sua casa, e a Bíblia diz que à medida que ele ia, as multidões o apertavam. E é nesse contexto que nós encontramos aquela passagem daquela mulher que também há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia. E a Bíblia fala que essa mulher, ela tocou na orla da veste de Jesus e ela foi curada. Então isso aí é um parêntese da história de Jairo. Começaram a ir em direção à casa de Jairo, só que no meio do caminho havia uma mulher que também estava precisando ser tocada pelo Senhor. Mas ela tocou a Jesus. E o Senhor, ao perceber que alguém tinha tocado ele de uma forma diferente, ele disse, alguém me tocou. E aí disse assim, mestre, alguém me tocou, se a multidão está te apertando, né? Ele disse, não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E ali aquela mulher trêmula se apresenta a Jesus e ele diz, filha, vai, né? A tua fé te salvou. E ela foi curada do seu fluxo de sangue. Mas eu fico pensando como estava o coração de Jairo nessa situação, vendo que a sua filha estava quase morrendo. E aí Jesus para por um momento, né, para interagir com aquela outra situação de alguém que também estava necessitando de cura, de libertação, de salvação. E pensando aqui a respeito de Jairo, como é que ele estava naquele momento. E aí a Bíblia diz que à medida que eles vão finalizando essa cura, vem alguém e diz assim para eles, né? Olha, você não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha, ela já morreu. Então pense só, Jairo estava indo para casa, e aí no meio do caminho, chega alguém vindo da sua casa e diz, olha, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. E quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e vem esse tipo de mensageiro? Precisa você procurar mais ajuda, não. Aí não tem mais jeito, não. Mas isso aí é mensageiro do diabo. Você sabe disso. Porque quem diz que para algum problema não há solução, essa pessoa não conhece o Deus que nós conhecemos. Aleluia. E assim eles foram lá e disseram, olha, não vai mais incomodar o mestre, não, porque a menina já está morta. E aí eu fico maravilhado com a atitude de Jesus, né? Porque ao se deparar com aquela realidade, ele olha para Jairo e diz o seguinte, Jairo, não temas, crê somente. Sem crer, o príncipe da sinagoga não poderia ter a esperança de ver a sua filha viva outra vez. Somente a fé no poder de Cristo pode livrá-la, poderia livrá-la
das garras da morte. E o texto nos diz que Jesus não permitiu, a partir daquele momento, que mais ninguém o seguisse, a não ser quem? Jairo e Pedro, Tiago e João. Porque as pessoas que estavam ali estavam incrédulas acerca do que ele poderia fazer. Então Jesus vai apenas com o pai da menina e os seus 3 discípulos. E chegando à casa de Jairo, ele percebe que há um grande alvoroço. E muitos ali já choravam. A tradição judaica fala de mulheres chamadas carpideiras profissionais. As carpideiras, elas eram contratadas para chorar. Ela não era parente, podia até não ser amigo, não conhecer a família, mas elas estavam lá para prantear, para chorar, né? Como um sinal de... agora me fala uma palavra. De alguém que estava recebendo por aquilo, mas também de dar apoio para a família. Tá? Dar apoio. E essas mulheres estavam lá, esses homens estavam lá. E aí quando eles chegam, Jesus diz assim: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E na hora que Jesus disse que ela dormia, né? O que as pessoas fizeram? Sorriram, gargalharam, zombaram. Por quê? Porque elas não estavam na mesma dimensão espiritual de Jesus. Elas não conseguiram contemplar aquilo que Cristo estava contemplando. E Jesus está falando: olha, vocês estão vendo só nesse plano aqui raso, mas eu conheço o amanhã. Eu estou para além da eternidade. E eu sou aquele que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Mas as pessoas não estavam compreendendo, porque até então, ressuscitar mortos, eles não viram isso. Jesus até já tinha curado. Jesus até já tinha expulsado demônios. Jesus até já tinha acalmado uma tempestade, mas ele ainda não tinha ressuscitado mortos. E aí as pessoas olharam e disseram: ela está dormindo? Aí por isso zombaram. E por esse motivo, essas pessoas também não puderam entrar lá dentro do quarto. E aí a Bíblia diz que Jesus foi, juntamente com o pai da menina e a mãe da menina e os seus 3 discípulos. Para o homem, a morte poderia parecer um ponto final, mas para Deus, a pessoa poderia ser plenamente despertada dessa condição. Um certo autor diz: o que é morte para os homens não é mais do que sono para Jesus. Entretanto, aqueles que há pouco tempo estavam chorando e pranteando ao receber este relato de Jesus sobre o sono da menina, passaram imediatamente a zombar dele. E mesmo zombado, Jesus suporta a ofensa desta multidão para ensinar àquela família e a todos nós que estamos aqui esta noite uma importante lição sobre a confiança e sobre aprendermos a esperar nele. Aleluia. Para que aquela multidão incrédula, igualmente, Jesus os fez sair da casa de Jairo e tomou consigo apenas aquela família e os seus 3 discípulos. E a Bíblia diz que em seguida, Jesus entrou naquele lugar onde a menina estava deitada, tocou na sua mão. E o tocar na mão ou em qualquer local de alguém que estava morto, para a tradição judaica, fazia com que a pessoa que o tocasse fosse visto como alguém imundo, contaminado. Mas Jesus, ele estava para além da tradição. E ele viu aquilo que ele gostaria de fazer naquela família e trazer o quê? A bênção da restauração da comunhão, de uma nova convivência, de um lar restaurado. E a Bíblia diz que ele tocou a mão da menina e disse o quê? Talita cumi, que é o quê? Menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que naquele exato momento, quando Jesus tocou a mão daquela menina e ordenou que ela se levantasse, ela se levantou. Porque esse é o nosso Deus, amado Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos ao Deus feito por mão de homens.
Nós não servimos a um Deus apenas idealizado, projetado na consciência humana. Não. O nosso Deus, ele de fato é Deus porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é que nos dá vida. Ele é que nos sustenta. Ele é que nos dá graça, força todos os dias para nós levantarmos, trabalharmos, cuidarmos dos nossos afazeres e também cuidarmos da nossa família. Esse Deus, ele se importa conosco. Ele se importa com as nossas dificuldades. Ele sabe muitas vezes das lutas que nós passamos e que nós não abrimos isso com ninguém, não compartilhamos isso com ninguém. Mas ele te trouxe aqui esta noite para dizer que isso não será um fim na tua história, mas ele quer fazer um novo começo na tua vida. Ele quer restaurar a tua família, ele quer restaurar os teus sonhos, ele quer restaurar o teu lar e fazer com que você saia daqui esta noite desfrutando de uma nova graça de Deus derramada sobre o teu coração. Aleluia. Por isso o Senhor te convida nesta noite a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que é que te dá esperança? Quantas vezes o Senhor já virou as costas para ti? Quantas vezes o Senhor já te abandonou? Quantas vezes você já não teve auxílio, refúgio, abrigo, encontrou graça de Deus nas horas que você mais precisou? E o Senhor sempre estava lá. E o Senhor sempre estava cuidando de ti. E dessa vez não será diferente. Mas você precisa crer, você precisa confiar, você precisa se lançar, se prostrar aos pés de Jesus, assim como aquele homem verdadeiramente confiou que Jesus era poderoso. E a menina se levantou. E aí o Senhor diz, olha, alimentem ela, mas não divulguem aí abertamente pela vizinhança o que está acontecendo. Porque ainda não era chegado o tempo de Jesus ser levado. E ele sabia que os milagres que ele ia fazer, naturalmente isso ia tomando proporções maiores, chegando a outras pessoas. Então ele prudentemente ele disse, olha, não divulgue por enquanto. Mas hoje nós temos acesso a este relato através da palavra de Deus. E você com certeza tem muitas dádivas, muitas bênçãos já alcançadas para divulgar. De algo que o Senhor já fez na tua vida, tanto com relação à salvação, quanto com relação à restauração do teu lar. E eu creio que isso é motivo de glória ao nome do Senhor. E você deve se divulgar, você deve se testemunhar, você deve se compartilhar e dizer aos quatro cantos da terra que nosso Deus, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura e ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Nosso Deus se importa com as famílias, é um Deus que cuida, que zela, que nos sustenta. Mas cabe a nós assumirmos também o nosso papel, a nossa responsabilidade naquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Tanto na questão da comunhão, do respeito, do amor, do cuidado de uns para com os outros. E só para finalizar, Apocalipse 1,18 diz, Jesus falando, né? Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E 1 Coríntios 15:55 diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você crê que você tem a vitória através dos méritos de Jesus? Aleluia. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada, amada igreja, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Cristo foi e é aquele que venceu a morte e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pode ser que a luta que você esteja passando não seja uma luta no sentido de relacionamento, mas seja uma luta no sentido de enfermidade.
como esta menina estava enferma, creia que o Senhor é poderoso para curar. Tenho certeza que você já viu muitos testemunhos, e até na sua própria casa, de curas, de milagres que o Senhor operou. Então continue crendo, não desista, persevere, permaneça. Busque o Senhor enquanto é tempo. E Ele diz: buscar-me eles, achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Já diante de todas as suas dificuldades, não se deixou de ser dominado pelo medo, mas buscou a restauração plena da sua família. O milagre em sua família era simbolizado pela cura da sua filha. E eu não sei qual o milagre que você precisa esta noite, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a tua necessidade. Ele sabe que você tem o seu mais íntimo apresentado a Ele. E Ele está te dizendo que esta noite eu tenho uma resposta para a tua causa. Eu tenho uma resposta para o teu problema. Por isso, o Senhor está nos dizendo esta noite: não temas, crê somente. Há esperança em Jesus. Há esperança nas promessas do Senhor. Nosso Deus, Ele é capaz de mudar o quadro da tua história. Por isso Ele fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-á. Pois qual é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Que, pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedem. Não desista. Continue, persevere, busque ao Senhor, e a porta vai se abrir para ti, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida.